TV passa no seu smartphone. Olá você, bom dia, 11 horas 33 minutos, manhã de sexta-feira, hoje dia 24 de abril, estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, pela Bitcom TV, também por demais portais, inclusive nós estamos no portal Sabe Caxias, também levando essa programação, estamos sendo também já com essa nossa programação através do Facebook e YouTube, estamos sendo compartilhados em diversos grupos de atuação e abrangência para a cidade de Caxias do Sul e também toda a nossa região serrana. Já nós vamos fazer a saudação a ele, Miguel Brambila, mas antes a gente quer estar destacando para você que a Imobiliária Original é ela, né? A incumbida de ser uma empresa especializada na criação de oportunidades de negócios imobiliários para seus clientes e ela atua com a credibilidade e o sigilo necessários para a elaboração de projetos pessoais e empresariais bem-sucedidos. Você agenda uma visita com a equipe e você vai perceber toda a diferença. Imobiliária Original, atendimento remoto 991 47 50 81 e também você pode ligar pelo 35 37 27 99 para obter maiores informações de como proceder os atendimentos. Imobiliária Original, para você que está buscando credibilidade, sigilo e bons negócios. Aproveitando agora a oportunidade, eu sei que ele está também acompanhando, o país está acompanhando tudo isso, afinal de contas é um dos, talvez, fatos de muita relevância para essas primeiras horas, ou para esse quase primeiro fechamento da manhã, né, ou fechamento da manhã, o pronunciamento dele, ministro, ou talvez, daqui um pouco mais, ex-ministro Sérgio Moro. A gente vai acompanhar agora detalhes, ele que está acompanhando toda essa movimentação e que chama bastante atenção. Parece que o primeiro escalão está ruindo, parece que está tomando uma direção de instabilidade dentro da esfera governamental. Depois eu quero fazer uma leitura de um registro que eu li aqui para o nosso amigo Miguel Brambila fazer uma avaliação sobre o comentário de algumas pessoas referente a tudo que está acontecendo. 11h35, conversando com ele na cápsula de sobrevivência da sua casa, com esse sorriso perfeito, com esta alegria de sempre, com essa forma alegre, divertida e, acima de tudo, compromissada em levar a nossa sociedade ao pensamento, à intelectualidade. Miguel Brambila, bom dia. Bom dia, Dinho, bom dia a todos. Bom era quando éramos crianças, né, Dinho, que éramos felizes e não sabíamos, né? Lembra do Patolino? Lembro, sim. Patolino desastrado, né? Lembra, né? O carismático personagem, né? Aí éramos realmente felizes, né? Hoje em dia estamos procurando. Aí, claro, graças a Deus, né, somos felizes porque temos fé, né? Estamos buscando a certeza de que temos a esperança de dias melhores. Mas aqui, hoje em dia, no Brasil, está complicado, viu, Edinho? É verdade. Porque nós temos, a partir de agora, acredito que o país inteiro, muitas pessoas estão acompanhando todos esses desdobramentos. Inclusive, diz que o próximo da lista, ou possivelmente o próximo da lista, ou quem já está mostrando alguma insatisfação, é o ministro Guedes, né? Diz que não foi consultado em nenhum momento sobre o tal programa Pro Brasil, que foi articulado pelo presidente do Banco do Brasil, juntamente com o presidente da Caixa Econômica Federal, e ele diz que não foi consultado de nada, não participou, e diz que isso é um agravamento muito sério das contas públicas, diz que até mesmo não imagina, não conjectura de onde vai sair esses valores, que não é o momento para essas questões. Isso vem mostrar agora também ontem com hoje de manhã se confirmou, né, o desligamento do diretor da Polícia Federal, né, foi desligado, contrariando, né, o que já tinha assinado à véspera o ministro Moro, né, e agora chama a atenção que também pelos bastidores que as informações tratam que havia uma investigação que estava chegando aí para buscar responsáveis por dispersar fake news na população brasileira e incitar muitas das movimentações que levaram a pessoas às ruas, expondo eles aos riscos de saúde. Essa seria a base para que possamos ter entendimento, mas agora Miguel Brambila chega e nos fala um pouco mais sobre tudo isso, enquanto isso a gente segue com os olhos acompanhando essa movimentação também, Miguel. Sim. O ex-ministro, né, no momento ele está na transição, porque está pedindo demissão neste momento, mas ainda é ministro, está anunciando a sua renúncia em cadeia nacional.
Primeiro, quero mais uma vez registrar aí o seu alto grau de consciência, que na verdade é ele um ícone da luta do Brasil contra a corrupção. Isso é o grau de coerência. Então, são valores, Edinho, que comentávamos ontem, que precisamos resgatar no Brasil. Coerência, solidariedade, palavra, né? Não é só o poder, não é só o dinheiro, mas palavra. Ou seja, a primeira coisa que o ministro fez quando começou essa coletiva foi pedir desculpas por ter que provocar este constrangimento à nação brasileira no momento quando deveríamos estar combatendo o coronavírus. Então você veja que há uma diferença aí, né, de civilidade nessa questão. Eu vou repetir, ele disse, olha, eu quero pedir desculpas, eu estou constrangido, temos uma pandemia onde deveríamos estar focados no combate a essa questão, mundialmente falando, então eu lamento ter que fazer isso nesse momento. Mas, né, explicando justamente os seus porquês. E aí ele está sendo, como sempre foi e se demonstrou, e não foi à toa que se transformou um dos homens da história do Brasil ao combater a corrupção com extrema coragem, coerências e incoerências do nosso atual presidente Jair Bolsonaro, que está, parece que, desfocando totalmente da questão do coronavírus, criando aí uma crise institucional sem precedentes, no momento de pandemia, que também é sem precedentes, justamente porque está pensando na reeleição. Então, para referenciar, nós tivemos o caso Mandetta, que sim, não era um homem perfeito no comando do governo, mas estava indo bem na questão da pandemia, ao contrário do discurso do Osmar, entre aspas, trevas, porque mais de 3.500 pessoas estarão em óbito até o final de semana, você vai ver isso. Considerando números do passado e de ontem, já foram 400 óbitos, né? O novo ministro da Saúde ainda está se inteirando dos números e as pessoas estão morrendo, estão nas filas dos bancos buscando receber o seu dinheiro. Então, nós estamos desgovernados ou governados pelo fígado de alguém ou de uma família, né? Infelizmente, para ainda os fundamentalistas da questão do voto, daqueles que escolheram o seu voto e morrem abraçados nele, mesmo que o seu eleito se transforme, né, numa pessoa completamente fora da realidade, e muitos, né, caricaturalmente estão chamando o Bolsonaro de Bolsonaro, vemos aí um presidente ciumento, um presidente que quer bater na mesa como é ele que manda e está gravemente, né, atingido nessa perna, não só no seu pé, e quase que subindo para uma hemorragia com a saída de ministros importantes do governo. Por isso que somos parlamentaristas ainda desde sempre. Por quê? Sai o Mandetta, troca-se a roda do carro com o carro andando, né? A roda da frente ainda. Ou seja, todas essas metáforas que falou. O novo ministro até agora não mostrou o que veio, né? Não liberou a cloroquina, autorizou, mas tipo assim, né, quem usar que se responsabilize, não falou nada cientificamente sobre isso, ou seja, lavou as suas mãos, está ali, mas até por uma questão também de apego ao poder e por status pessoal, até achando que vai resolver alguma coisa, mas não lamentou as mortes ainda das pessoas que estão morrendo no Brasil, está sempre questionando dados de projeção, está ainda se inteirando do que está acontecendo, quando a pandemia já acontece desde dezembro e o Brasil já deveria estar, né, mais seguro nessa questão, sendo que os números ainda não chegaram ao pico, né, em nenhum lugar. O isolamento social é que está ajudando e essas cautelas todas que estão sendo tomadas. Nosso presidente brigou com governadores e prefeitos e criou aí toda uma questão. Vi de Manaus, que não é um outro país, é o nosso Brasil, né? Ou seja, se diz que Osmar Terra disse que não vai acontecer em todos os estados, mas está acontecendo em todo o mundo, como é que não vai acontecer em todos os estados? Enfim. Segundo ministro foi o Paulo Guedes, que, ou seja, Bolsonaro anunciou um plano que foi feito sem a presença do ministro, ou seja, estava já sendo planejado pelas suas costas, né? Apresentou publicamente, cheio de defeitos, de falhas, um plano populista, sem dizer de onde que vai sair o dinheiro, um plano que prometendo coisas que não serão cumpridas, né? E o Paulo Guedes, constrangido, ainda não se manifestou, mas aí um risco de perdermos também em uma semana o Paulo Guedes. O Onyx Lorenzoni anunciou
que pagaria a segunda parcela. O Onyx Lorenzoni, lembremos que foi também um braço direito do Jair Bolsonaro, foi queimado no Ministério da Casa Civil, ganhou um Ministério da Cidadania, aí que ainda não podia ser, né, eliminado sem um comprometimento ético-moral do presidente Jair Bolsonaro, e foi desautorizado publicamente para o povo, porque ao anunciar uma medida, uma antecipação, o Bolsonaro disse, não, falou sem minha autorização. Você não desautoriza nenhum filho na frente das pessoas, né? Então você imagina um ministro de cargo governamental, né? O Onyx Lorenzoni está calado, está constrangido no governo, e também já é o terceiro. Bolsonaro, Eduardo Valeixo, chefe da Polícia Civil, da Polícia Federal, desculpem, né? Da Polícia Federal. Eduardo Valeixo foi o braço direito do ministro, nosso ministro aqui que está para sair, né, o Sérgio Moro, na Lava Jato, e Sérgio Moro manifestou a sua contrariedade, pedindo a coerência, né, porque não houve nada de errado, e o nosso presidente, mesmo assim, né, mostrando o poder, que ele é o homem, né, e ele foi eleito, agora o poder, né, pode ser incoerente. Mesmo assim, demitiu, depois pediu que ficasse o Sérgio Moro no poder. Coerentemente, o Sérgio Moro está pedindo para sair. Outros existem, é verdade, mas não há necessidade de trocar por política, é isso que se resume da questão do Sérgio Moro. Não há necessidade de se trocar simplesmente por uma questão de interferência governamental, a não ser que haja, já te passo, Edinho, só para concluir o raciocínio, questões obscuras, e é bem possível que seja essa divulgação de fake news e outras coisas dos filhos do presidente, né, que estão sendo aí investigados. Essa é a principal leitura que se faz nesse momento, né? No primeiro momento, estamos acompanhando tudo, o Sérgio Moro ainda está falando, mas é isso basicamente que parece que está acontecendo, Edinho. Eu recordo-me, eu estou com o Ivan Sgaraboto aqui no estúdio, o Ivan Sgaraboto vai trazer já a informação oficial, mas eu recordo-me, Miguel Brambila, no dia que o Moro tomou posse, ou estava desenhando-se que o Moro ia entrar ao governo, eu lembro-me que o Moro disse assim, ó, um dos fatores que me levaram à decisão de exonerar-me como juiz para aceitar o cargo de ministro é a total liberdade de agir dentro do governo Jair Bolsonaro, que o Bolsonaro está me configurando. Para mim poder fazer os encaminhamentos, para nós combatermos a corrupção dentro desse país, para nós criarmos um programa de pró-segurança nacional para combater todas essas coisas. E a gente vê que hoje foi tolhido por ter feito isso. Deixa eu passar agora com o Ivan Sgaraboto, que está aqui em nossos estúdios, vai trazer mais detalhes sobre a movimentação. Ivan Sgaraboto, bem-vindo. Traga-nos então a ordem do serviço. Muito bom dia, Brambila, bom dia, Edinho, e bom dia você, internauta do Sabe Caxias by Bitcoin. Às 11h42, o Sérgio Moro pediu demissão do cargo da Ministério da Justiça porque Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente. Essas são palavras do ministro Sérgio Moro, ex-ministro, que pediu demissão às 11h42. Essa é a informação. O que chama a atenção, eu já passo para você, Miguel, eu sei que é um momento, mas agora vamos fazer uma interpretação. Vamos fazer uma interpretação aqui. Moro, como juiz, não consegue mais voltar. Ele pediu para ser não somente um afastamento, um desligamento de juiz. Mas a partir de agora, a gente sabe que há muitos dados coletados e existem muitos indícios e apontamentos que direcionam para a família Bolsonaro. Como que vai agir a esfera jurídica desse país e como agirá outros juízes referente a tudo isso que já pode ter sido levantado, já pode ter em mão, e os encaminhamentos que se darão possivelmente jurídico para fazer levantamentos mais específicos referente ao andamento da conduta da família, que já tem, né, situações de envolvimento a nível estadual, na Alerj do Rio de Janeiro, já tem envolvimentos também em outras situações, até inclusive há outras denúncias que contradizem a própria performação política da família, dizendo que a família estaria envolvida também em outras situações onerosas, no sentido de uma gravidade muito elevada para a sociedade brasileira, envolvido com até mesmo questões ligadas a crime. É o que diz, a gente não está aqui afirmando que não, estamos conjecturando. A partir de agora, será que não estaria ele colocando uma pedra em seu sapato com um possível aliado que pode se transformar em um perseguidor, Miguel?
Oi, Edinho, eu acho que ele está colocando uma âncora no pescoço. Pedra no sapato, né? Na presidência da República é natural que um presidente tenha oposição e saiba lidar com isso. E deveríamos, né, saber lidar com isso de uma maneira mais democrática. Obrigado, Ivan, aí que está nos trazendo informação. Volte sempre, meu amigo Ivan Garapoto, né? Só para destacar que ele tem algo a mais a completar. Desculpa, Miguel, desculpa, é que ele vai passar o serviço agora, também complementando mais alguns detalhes. É que agora começa a ser distribuída muitas informações, começa uma mexida muito importante sobre esse fato. Peço gentilmente desculpas para nós só trazermos mais detalhes sobre tudo isso. Fique à vontade, Ivan. Proibir algumas frases do Sérgio Moro. O presidente me quer realmente fora do cargo. O Moro falou que ficou sabendo da saída do Valeixo pelo Diário Oficial. Diz que seria tiro na Lava Jato se houvesse substituição de delegados e superintendente por ocasião. O Moro diz que a substituição de delegados pretendida pelo governo põe em risco, portanto, o combate à corrupção em geral e à Lava Jato em particular. Também uma outra informação do Moro é que eu vou empacotar minhas coisas e encaminhar a carta com pedido de demissão. É verdade, é isso mesmo, Ivan. E ele está falando, nesse momento, o Bolsonaro é o tipo de presidente turrão, né, um populista da América Latina de extrema-direita. E está se aproximando do centrão por desespero, né? Nós falamos aí ontem, né? Você trazer à tona um cidadão que cumpriu 7 anos de cadeia por corrupção, que infelizmente, né, com respeito aos nossos PTBistas aqui locais, é o presidente nacional do PTB, né, o Roberto Jefferson, Sim, que ajudou a derrubar o Collor, que denunciou o mensalão e que está querendo voltar em destaque na política nacional. Que país é esse, como dizia o Renato Russo, né? Sem memória, sem história. Então é um desespero, sim, do nosso presidente. Não acho que o Sérgio Moro vai sair atirando, não. O Sérgio Moro é um cavalheiro, é um homem de consciência. Ele vai seguir na iniciativa privada, qualquer escritório de advocacia o contrata, né, ou qualquer tipo de nacional e internacionalmente. Ele é um homem rico, muito mais do que a magistratura líder nesses 22 anos. Esta coerência, porque se ele permanecesse, ele estaria traindo um amigo, e a política te estimula a traições diversas, né? Um amigo que não cometeu um erro, se o amigo tivesse sido, estava sendo eficiente, ele apresentou dados de combate à criminalidade, né, e etc, etc. Brambila? Então, pois não. Só uma última frase aqui do Bolsonaro, não, do Sérgio Moro, bem forte, impactante. Presidente disse que queria alguém de confiança dele, que ele pudesse ligar, colher informações, e este não é o papel da Polícia Federal. A autonomia da PF para aplicar, seja quem for, é um valor fundamental dentro do Estado de Direito. Eu não entendi apropriado. Palavras do Sérgio Moro. Sim, muito bom, Ivan, exatamente. Ou seja, agora ele está terminando a coletiva, né? Ou seja, ele está... O perfil do presidente está se delineando, né? As questões de honestidade é a justiça. Ele pode até... Quem está no poder, e que é uma vitrine, e que se não age corretamente, seja através do Bolsonaro diretamente ou dos seus filhos, ele vai tentar prorrogar a justiça o máximo de tempo possível. Foi o que fez a esquerda no Brasil, até que a casa caiu, né? Então, quer dizer, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, ele está com o poder, quer salvar os seus filhos, e os seus filhos estão querendo criar ali Na Roma houve um triunvirato em determinado período, né? Ambiciosos do poder formaram um governo tríplice, não é? Nós vivemos na República Brasileira e nós estamos aí vivendo, né, a tentativa de uma família aí se colocar no poder. Ou seja, muitos fundamentalistas, infelizmente, né, da questão da extrema-direita, que não é o caso do Exército Brasileiro, quero dizer bem claro, não é o caso do vice-presidente da República, o Mourão, não é o caso de muita gente coerente que já se arrependeu do voto, mas os fundamentalistas estarão achando ainda que realmente ele tem razão, que não está acontecendo. Lamentavelmente, a gente sofre quando erra o voto. Mas creio que o efeito Daniel Guerra cresceu em nível nacional. Aconteceu isso em Caxias, a gente sabe, troca constante de secretários, falta de comunicação na Câmara de Vereadores, falta de comunicação com a sociedade, falta de comunicação com todos, até que, infelizmente, né, por um motivo até que não foi de corrupção, mas foi um motivo relativamente banal, o ex-prefeito foi cassado. Então, nós comentávamos isso ainda antes da queda do Mandetta, na outra semana ainda, que se ele não for
vitimado, né, se ele conseguir prorrogar a sua reeleição, que é só nisso que ele pensa no momento, não é nas mortes que estão acontecendo, não é nos caixões. Muita gente está dizendo que em Manaus estão enterrando caixões vazios, né? Olha o grau de paranoia das pessoas, né? Não é com os brasileiros que ele está pensando, é com a sua reeleição, que é muito ruim para o Brasil, então está tirando pessoas competentes do seu governo. Se ele não for caçado, né, porque a partir do momento que ele tira homens competentes ao redor de si, o seu governo acaba. E aí ele vai tentar agir com pessoas como acontecia na Venezuela lá, que ele gosta tanto de criticar como ditador, né? Ou você me obedece ou você está demitido, o seu governo acabou e a sua reeleição também acaba aqui, nesse momento, se ele não for caçado antes, Edinho. Palavra Sérgio Moro, Brambila. Vou procurar mais adiante o emprego, não enriqueci. É verdade, então, né? Mas agora tenha certeza, né, de que ele vai receber muitas propostas, né, você não duvide, né, que, por exemplo, uma cadeira de professor na Universidade da Inglaterra, de Oxford, vale muito mais do que o Ministério do Brasil em termos de valor, tem muito mais estabilidade, assim como outros tantos, né, dentro de uma coerência, não as palestras do Lula, né, que nunca apareceram, mas dentro do valor de mercado, aí uma palestra do Sérgio Moro, eu tenho certeza que custaria mais que 100 mil reais. Olha, pode acreditar nisso, né? Ele é um homem ético, não vai viver somente disso. A sua consultoria jurídica vai valer para o mundo, ele pode escrever livros, pode se candidatar ao cargo que queira, pode ser governador do seu estado, se voltar para a política. A questão financeira, né? Para ele, tenho certeza que é bem melhor que a nossa, viu, Ivan? Com certeza, com certeza. Então era isso, Brambila. Vou me despedindo aqui. Mais detalhes? Obrigado, meu querido. Volte sempre. Mais detalhes em bitcomtv.com.br e nossa rede social, Facebook, Twitter, Instagram, BitcomTV. Até mais, um abraço. Tá, então a participação dele aqui em nossa programação, Ivan Sgaraboto, 11h55. Hoje o programa passou que nós não vimos, né? Muito rápido a programação, mas cabe muita reflexão ainda a tudo isso e o país todo vai digerir. Já há movimentação na Bolsa de Valores também nesse exato momento, né? O dólar, o real chegando o dólar, né, perante o real, R$ 5,65, queda de 6%, e a partir de agora vai declinar um pouco mais porque fica duvidoso muitas questões do nosso país, como é que vai se dar, como é que vai acontecer. Eu estava vendo agora há pouco, me fugiu aqui o comentário, mas o comentário não está em nossa página, está aqui numa página de outro site de informação. E um bolsonarista postou agora há pouco, eu queria encontrar aqui até para trazer, né, para ilustrar, mas ele postou que tudo isso é algo entendível pela população brasileira, porque Bolsonaro, no seu primeiro ano de experiência, aprendeu como governar e quer fazer o seu governo como um presidente sério e quer deixar de lado tendencionismos politiqueiros e quer governar para a nação. E que estes que estão agora saindo estavam emperrando e barrando o verdadeiro crescimento da nação. O que você pode fazer de fechamento, pensando sobre esta exposição e essa colocação deste brasileiro bolsonarista? Ele mesmo diz que é bolsonarista, ele fala assim, avante bolsonaristas, né? O que a gente pode pensar sobre isso? Em duas palavras, ou uma frase só que seja, esse é um defensor do AI-5, eu tenho certeza. Perfeito, 11h56. Miguel Brambila, que situação, né? Final do mês de abril, estamos chegando aí, final de semana, sexta-feira, uma notícia que vai impactar, vamos ver como é que vai ainda ser consumido isso pelo mercado internacional de informações, tudo que vai ainda mexer no mundo. E como você disse, foi trocado a roda dianteira, o pneu de tração, pneu principal, pneu ainda estava novinho, foi substituído com o carro andando, é isso? Eu acho que ele está recapando o seu governo sem necessidade, ele está dando tiro nos seus próprios pneus. É muito preocupante, você vai ver aí na rede social o mar de fanatismo que vai acontecer, como esse que nós ouvimos agora, aí, que você narrou aí, esse comentário, colocando na cabeça de um... Primeiro porque, assim, perdemos um ano. Você aprendeu a governar num ano. O brasileiro tem que aprender a votar em pessoas experientes, né? Como disse o Barack Obama. Se você vai no médico, você busca um médico experiente. Se você vai, né, num dentista, você busca um dentista experiente. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Não sou eu que estou dizendo, né? Mas quando nós elegemos um político, nós elegemos alguém que nunca fez isso. Ou seja, ele nunca administrou, é ciumento, é inseguro e autoritário.
né? E nós estamos percebendo isso agora, né? Então, quer dizer, parlamentarismo não aconteceria ao contrário. O que está acontecendo é ao contrário do parlamentarismo. Vamos na direção de um presidencialismo absolutista, onde, né, somente ele, aconselhado por seus filhos, nós falamos aqui, se ele não fala com seu partido, se ele não fala com seus ministros, se ele não fala com a sociedade civil, a não ser um grupo de militantes de extrema-direita que pregam o AI-5, né, que o pessoal vai pesquisar o que é, ele se aconselha com os seus filhos, né, que têm grande influência sobre ele, que é natural até que os filhos tentem ter influência sobre os pais, não acho nem que isso seja, né, algo de incomum, só que acaba prejudicando o Brasil todo, né? Os crimes se cometeram, se não cometeram, cabe à justiça, não é a opinião pública leviana que deve julgar, não sou eu e não é os militantes fanáticos. Então, eu acho que sim, que a liberdade democrática deve continuar acontecendo, porém, né, vamos anotar aí mais mortes devido ao coronavírus, com certeza. Nós vamos anotar aí que crises ainda da saúde vão acontecer e ele não vai ter como justificar isso, mas vai poder culpar aí, né, o Mandetta, vai poder culpar se aumentar a criminalidade o Sérgio Moro, né? Ele está se colocando na posição de um gestor, aqui comando eu. A economia vai ter sérios problemas, sim, né? Mas a sociedade brasileira é uma sociedade que está amadurecendo aos trancos e barrancos, como sociedades altas instabilidades, como a UTI, né? Como uma grande convulsão. Nós vamos perceber que não adianta nos tratarmos como aspirina, com aspirina nem com cloroquina, muito menos, né? Na questão política eu estou falando, né? Porque o Bolsonaro foi um voto de protesto à roubalheira da esquerda, a gente sabe disso, como foi em Caxias do Sul, o Daniel Guerra foi eleito no voto de protesto contra, né, a esquerda também, que se refletiu em âmbito nacional. A esquerda não vai se criar nisso, mas estão todos unidos no parlamento, a Joyce Hasselmann, que foi o braço direito do Bolsonaro na campanha, sabe o que está acontecendo com a questão dos filhos dele, para concluir, que nosso tempo esgota. Nós tínhamos alternativas, né, administrativas, mas não tínhamos alternativas políticas. Precisamos de um populista para acabar com o populismo de esquerda, né? Espero que a partir de agora, né, nós entendamos que o brasileiro cidadão, assim como o Sérgio Moro e todos os outros, o próprio Lula continua sendo um cidadão, com seus direitos políticos caçados na ficha suja, mas é um cidadão, ninguém prega pena de morte no Brasil. Nós temos que entender que é preciso agir sem paliativos na política, sem fanatismo, sem fundamentalismos, mas acreditar realmente que nosso presidencialismo está falido. Mais uma prova disso, Edinho. Fazer uma colocação aqui, Miguel Brambila, acho que é bastante interessante. É uma frase sábia, antiga, não tem-se na história um registro de quando ela foi formatada para o vocabulário português, mas ela tem um peso muito grande, né? Diz assim a frase: o peixe morre pela própria boca, né? Palavras de ministro Moro, ex-ministro Moro, que era um grande cartão postal desse governo, né? Tenho que preservar a minha biografia. Assim nós encerramos nossa programação. Miguel Brambila, bom final de semana, meu irmão. Obrigado, perfeito, Sérgio Moro, parabéns, né? Porque não é o poder e não é o dinheiro que torna um homem de caráter, né? Como nós temos dito, mas sim a sua ação, e não somente as suas palavras, né? Porque a sua ação também é muito importante. Por isso, Edinho, muito obrigado aí por mais uma vez estar junto conosco, ao Ivan Garabolta, você que esteve nos escutando, né? E respeitamos todas as posições políticas, inclusive de quem continua acreditando no presidente Bolsonaro. Vamos todos torcer pelo Brasil, nosso inimigo comum é um só, o coronavírus. Tchau, bom fim de semana, até segunda. E assim nós encerramos então a nossa programação aqui do Sabe Caxias by Bitcoin. Voltamos na segunda-feira, gente. Voltamos na segunda-feira. Daqui a pouco mais toda essa repercussão e todas as notícias ao 12h15 com ela, Melissa Bueno, dentro do Bitcoin, meio-dia. Assim nós encerramos a nossa movimentação. Aquele abraço para você. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.